Bem, vamos lá. Dia de polêmica hoje, né? Fui ver o novo filme do Michael, né? Depois de saírem as críticas da crítica, né? Agora é minha vez de falar. É, cara, eu venho falar hoje nessa crítica como crítico de cinema barra fã do Michael Jackson também. Então eu vou tentar falar sobre os dois lados dessa moeda aí, que eu acho que é uma discussão para fã e uma discussão para o cinema. São duas coisas completamente diferentes. E sem hate, sem ficar aqui babando nos comentários, querer ficar xingando, tá? Vamos com calma. Michael é um novo filme sobre a história de Michael Jackson, uma cinebiografia, mais uma por aí. E eu não preciso nem te explicar quem que é Michael Jackson, né? Um dos maiores gênios, um dos maiores astros da história do planeta Terra, da humanidade. Um cara que foi sim um rei do pop, e não só isso, para mim um rei da música, talvez, cara. Um cara que foi um gênio em todos os sentidos. Mas que era uma figura extremamente complexa, isso era claro, né? Um cara que teve uma carreira super difícil, uma infância difícil com um pai que não ajudava. E é isso que o filme vem contar um pouco. É dessa relação dele com o pai. E como o pai era realmente o vilão dessa história. É essa história que o filme vem tentar contar. Então, não espere que o filme tente entrar em coisas mais sensíveis sobre a carreira do Michael. Você sabe o que eu tô falando, eu nem preciso ficar citando aqui por o tema ser bem pesado. O filme não entra nessas questões, ele não pode entrar nessas questões por questões jurídicas, ele não pode fazer isso. Então o filme ele vai ficar focado ali em relação do Michael com seu pai dos irmãos e com seu pai, Joe Jackson. E a sensação que me dá ao assistir Michael, cara, é um filme que quer chegar lá, sabe? O tempo todo ele tá tentando chegar num tema um pouquinho mais delicado sobre ele e foge. O filme foi dirigido pelo Antoine Fuqua, o mesmo cara que dirigiu Dia de Treinamento. E quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer esse filme, eu falei, cara, ele vai fazer um filme do Michael Jackson pé no chão, cheio de nuances, cheio de estudo, cara, vai ser um filme super pé no chão, sabe? Aquele filme que é duro de assistir, bruto ao mesmo tempo, sabe? Que tem aquela mão pesada da direção. E não foi isso que aconteceu. Cara, se você pegar toda a identidade visual desse filme, toda a identidade de interpretação, tudo que envolve o tema da direção, cara, parece que foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Bohemian Rhapsody, que na época foi o Bryan Singer e não finalizou as gravações, né? Por várias polêmicas. Mas parece que é a mesma coisa. É o mesmo color grading, é o mesmo tipo de cor, mesmo tipo de movimentação de câmera, mesmo tipo de atuação. Nada muda de Bohemian Rhapsody pra cá, no sentido de direção. Então, se você falasse pra mim que tinha sido ou o Bryan Singer ou o Antoine Fuqua, cara, eu não perceberia diferença nenhuma, porque parece que não tem aquela mão pesada do Antoine Fuqua por lá. E é isso um dos temas que eu quero trazer nesse vídeo, né? Porque o mesmo produtor desse filme, né, também foi produtor do Bohemian Rhapsody. E claramente eles estão tentando aqui replicar a fórmula de sucesso de Bohemian Rhapsody. E eu não falo fórmula de sucesso cinematograficamente, tá? Eu falo fórmula de sucesso da bilheteria. Bohemian Rhapsody, né, que contou a história do Queen, cara, fez quase seus US$ 1 bilhão. E para um filme, né, de cinebiografia, um filme de drama, é muito dinheiro. Então eles estão tentando fazer a mesma coisa aqui. Trazer os fãs do Michael para dentro da sala de cinema. E claramente é isso que eles estão tentando aqui, é replicar o sucesso que foi. Até mesmo o Mike Myers, né, que tá ali no Bohemian Rhapsody, ele aparece aqui de novo fazendo um personagem idêntico ao personagem do Bohemian Rhapsody. Então, claramente é a tentativa de repetir essa fórmula. Só que dessa vez, pior na minha opinião, porque que ele vai dividir essa fórmula em dois. Claramente é um filme que tá tentando galgar ali uma parte 2, um Michael parte 2. E é o que vai rolar, cara. O final do filme é pra mim o principal problema que eu tenho com ele. É um final sem clímax, é um final que não me impactou muito por isso. Porque parece que é um filme que tá esperando a segunda parte pra trazer mais a sua conclusão daquela história que ele tá contando. Então, quando terminou o filme, eu até tomei um susto, cara. Ué, terminou? Eu tava esperando ter 3 horas de filme, na hora que eu vi, terminou com 2 horas e pouco e tal. Achei estranho, né? E quando você ouve a história por trás de toda a produção do filme, você entende por que foi muito polêmico. Os caras chegaram a gravar o filme inteiro, gente, com um roteiro falando sobre outras questões do Michael, questões mais polêmicas da carreira dele. Só que chegaram no final e viram que essas questões não poderiam ser abordadas, porque uma das famílias não quis, não deixou isso ser abordado. Então eles tiveram que retirar tudo isso e ir com a versão mais chapa branca sobre a carreira do Michael. E tiveram que regravar várias e várias cenas para chegar nesse objetivo
que tinha essa primeira parte de Michael. Então dá pra ver que é um filme que toda hora tá tentando chegar lá. Ele fica, parece que rondando vários temas ao mesmo tempo, mas não explora nada com profundidade, né? Tudo é muito chapa branca, tudo é muito básico, tudo é muito, assim, razoável, sabe? Tudo é muito mediano. Nenhum tema ele realmente se aprofunda e cai dentro. Mas falando da parte que eu achei sensacional, são 3 partes especificamente. Primeiro de tudo, a melhor parte do filme é Jafar Jackson. Cara, que interpretação incrível por parte aí do sobrinho do Michael Jackson, que interpreta ele, né? Interpreta o Michael no filme. Cara, é impressionante o que esse cara faz. Apesar de ser o primeiro crédito dele num filme, né, como ator principal, é impressionante. Todas as replicações, o jeito que replica os movimentos, cara, de hora que eu falo, cara, eu tô vendo o Michael. É o Michael na tela. Eu tô vendo o Michael Jackson. É impressionante. Apesar de nas partes mais dramáticas e que ele depende mais do texto, que não é tão bom o texto do roteiro em si, né, principalmente da parte de diálogo, que depende mais de drama, ele não vai tão bem. Mas quando você fala de parte de réplica, que ele tá no palco, ele tá lá cantando, dançando, é impressionante e é emocionante pra quem é fã. Eu fiquei emocionadíssimo em várias cenas. E como eu falei das replicações, segue aqui a segunda melhor parte do filme. É um filme que replica perfeito todas as cenas, as partes mais icônicas da carreira do Michael Jackson, cara, perfeitamente. Até Bad, né, porque é até onde esse filme vai. Cara, é impressionante. A parte do Thriller, a parte do Billie Jean, tudo assim, os shows mais icônicos dele até ali, então, né, é impressionante o design de produção do filme, o jeito que ele escolhe, né, fazer essas replicações. É muito bem feito, é impossível você não sair de lá batendo o pé, até porque as músicas são incríveis também, não tinha como, né. Tudo isso é incrível, cara. Em destaque, a parte do Thriller, que eu achei maravilhosa, de verdade. E outra parte que eu gostei muito é a interpretação do Joe Jackson pelo Colman Domingo. Só o fato de o Colman Domingo estar ali escalado para fazer o Joe Jackson era óbvio que ia dar bom. Claro, ele vai muito bem em trazer essa versão vilanesca dele pro filme, né? Apesar de eu achar que não tem aquele lugar cinza, né? Que é tudo muito branco e preto no filme, né? De bem e mal, né? Nada tem um escopo ali que talvez o Joe Jackson tinha uma parte boa para ele, né? Ele é todo mal ou todo bom, né? Apesar disso, a interpretação do Colman Domingo é perfeita e ele vai muito bem, e eu acho que ele vai sim, assim como o Jafar Jackson tá ali presente no Oscar de certa forma. Então sim, gente, o filme agrada em vários sentidos e vai te agradar se você é simplesmente fã do Michael Jackson. Se você não tá se portando com questão narrativa, de arco de personagem, estudo de personagem, gente, vai fundo. Esse filme é pra você, é um filme pra te divertir, que você não tem que ficar pensando muito, sabe, sobre a complexidade do personagem do Michael Jackson. Não é isso que ele tá tentando fazer aqui. É um filme para fãs do Michael Jackson. É essa pessoa que ele tá tentando agradar. Ele não tá tentando agradar crítico, não tá tentando agradar quem é fã de cinema. Ele tá tentando agradar fãs do Michael Jackson, que vão lá pra aplaudir, levantar, gritar e ficar muito feliz e se emocionar, claro, cara. Então, assim, na minha opinião, me agradou dessa forma. Como fã do Michael Jackson, o filme me agrada. Porque me deu nostalgia, me fez me lembrar de momentos icônicos dele perfeitamente, me fez me arrepiar com as músicas. É uma experiência válida para quem é fã. Óbvio que é. Agora, quando você fala de uma questão de cinema, crítica cinematográfica, cara, realmente o filme não entrega, porque ele não entrega nada de diferente do que já foi feito antes. É o famoso filme de cinebiografia básico. Ordem cronológica, contando a história bonitinha dele, sem trazer muitas complexidades pro personagem. E é uma coisa que me incomoda no filme real, que o filme até tenta flertar com essa coisa que, tipo assim, todo mundo sempre tratou o Michael Jackson como um mito, como um deus. Mas ele ficava incomodado com isso, principalmente quando ele era criança. Ele ficava incomodado que as pessoas só querem tirar foto com ele, mas não veem o lado humano dele. Porém, quando o filme vai explorar o lado humano, parece que ele foge correndo e fala que eu não quero falar do lado humano, eu quero falar do lado deus, do lado mito dele, que ele tinha quando ele subia no palco. Mas é que ele não descia do palco, o lado humano dele, todas as inseguranças dele. Vamos explorar mais, vamos tentar aprofundar mais sobre algumas coisas aqui, e ele não faz isso. Não é um filme que faz como filmes como, por exemplo, do Bruce Springsteen, que é um filme que eu gostei muito ano passado, apesar de ter sido pouco falado, como o filme do Elton John, por exemplo, que é a minha cinebiografia favorita, que explora os lados muito, muito dark ali, né, daquele personagem, entre aspas, né, que foi o Elton John, que é o Elton John, e assim, eu sinto que esse filme não faz isso. Ele não mergulha, ele não se propõe a mergulhar no personagem real, o personagem humano de Michael Jackson. Se você tá esperando algo assim, um pouco mais dark, um pouco mais bruto, que nem eu esperava, né, por ser do Antoine Fuqua, cara, não vai ter isso. Agora, se você tá esperando um show de fanservice, um filme da Marvel do Michael Jackson, cara, você vai ter isso, um balde cheio disso. Pra você se esbaldar, você vai amar, não tem jeito. E eu não te julgo por isso, porque eu amei também, me diverti
pra caramba na sala de cinema. Eu me diverti muito, mas eu me diverti como fã do Michael Jackson e não como fã de cinema. E na minha opinião, o Michael Jackson, por ter sido um cara tão diferente, tão icônico, merecia algo mais diferente e mais icônico. Não algo que nem foi feito várias vezes em cinebiografias. Então entendem quando eu tô falando que o filme é dividido para duas pessoas. Um é para fã e outro é para quem é fã de cinema. Para quem é fã de cinema, não vai ser muito agradável. Não vai gostar, provavelmente, vai achar que faltou coisa, que nem eu tô falando. Agora o lado do fã vai amar, vai pirar, vai chorar, vai gritar. Não tem o que falar, gente. E quando você vê aquela cena do Thriller sendo recriada, o clipe, toda a história dele ali sendo recriado, cara, é emocionante. Óbvio que é. Eu me emocionei, fiquei muito feliz. Mas assim, pra quem gosta de cinema, como eu, cara, eu sei que tudo não é feito pra pensar, nem todo filme precisa ser complexo, difícil de assistir, mas quando um filme é feito por um diretor como o Antoine Fuqua, que você tá falando de um personagem como o Michael Jackson, tão complexo, cheio de nuance, cara, eu quero ver algo diferente. Eu quero ver algo que ainda não foi explorado dele e que o filme vai tentar explorar, porque assim, o cinema, o audiovisual, é a forma de arte mais poderosa do mundo, na minha opinião. E como você usa do cinema para potencializar toda a história humana dele. Eu não tô falando que você tem que falar de coisas muito dark também, só isso, gente. Tô falando que você tem que entrar em questões mais profundas do humano dele e não ficar só idealizando e romantizando aquele mito. Mas sim, gente, o filme funciona. Funciona para quem é fã, funciona para quem ama o Michael Jackson. E na verdade, gente, é isso que importa, na minha opinião. Porque esse era o objetivo do filme, claramente. O objetivo do filme era agradar o fã. E isso ele faz muito bem.